A paz, meus irmãos, de volta ao canal Yahushua Reina para sempre. Sejam todos bem-vindos. Esta é a quarta parte, a origem do mal e a serpente do Jardim do Éden. Estamos aprendendo bastante aqui no canal. Eu creio que os irmãos estão lendo, acompanhando, tirando suas conclusões. Eu creio que os irmãos estão aprendendo. Então nós voltamos agora com a quarta parte, trazendo esse conhecimento revelador, decifrando o jardim do Éden, consciência de Adão e Eva, o jardim físico e o jardim metafísico, um jardim por metáforas e um jardim local. E Deus, através de Moisés, através de Deus, escreve a metáfora. Então nós estamos aqui aprendendo um com o outro. Eu falei sobre a inocência, a assinatura de Deus está em tudo. Qual que é a assinatura de Deus? Deus fez o homem, alma vivente, alma que vive, mas Deus fez o homem mortal. Antes dele ser mortal, antes de ser formado no laboratório espiritual, que eu vou mostrar para os irmãos, antes dele ser formado, ele era um espírito sem carne, sem matéria. Aí ele era um anjo. Mas quando ele passa e se materializa, por quê? Adão e Eva eram anjos, porque eram os deuses. Eles eram deuses no espírito, no atemporal. Então, eu quero que os irmãos entendam isso antes que venha me chamar de herege. Adão e Eva eram anjos, eram deuses, porque deuses e anjos é a mesma coisa. Elohims, anjos, é a manifestação de Deus, teofonia, falando assim. Então, antes dele ser matéria, eles eram, antes de ser matéria, eles eram deuses. Eles eram os próprios deuses, feminino e masculino. Por isso, uma árvore, a consciência de Ada era a consciência dos deuses. A imagem de Deus é masculina e feminina. Sentimentos. Deus foi materializado em Eva, a parte feminina, e Deus foi materializado em Adão, parte masculina. A criação de Deus continua. O Ouroboros continua. Começou com a cabeça da serpente, continuou por rabo, fazendo o seu ciclo. Então nós aqui estamos trazendo, levando esse conhecimento tão maravilhoso das Escrituras. E Deus criou, materializou-se. A palavra criar é materializou-se em Adão e em Eva. Foi o primeiro corpo que Elohim teve, que os Elohims eles tiveram. Foi um corpo masculino e um corpo feminino, material, físico, como o nosso. Eles passaram pela inocência. O próprio Criador foi um bebê em seu próprio laboratório. Foi um bebê tirado da matéria. Então, quando nós temos as pirâmides, as 3 pirâmides do Egito, está mostrando uma dualidade. Está mostrando uma dualidade do bem e do mal. Está mostrando feminino e masculino, está mostrando Adão e Eva, está mostrando o bem e o mal, e o terceiro é o Criador.
E esse terceiro é o maior. A maior pirâmide de Gezer, nós descobrimos que representa, simboliza o Criador, o Elohim. Eles. Quando nós vemos a pirâmide para cima e a pirâmide para baixo, que eles chamam de hexagrama, é que ele domina em cima e ele domina embaixo. E eles falam que é símbolos satânicos. Mostra que ele se materializou embaixo e se desmaterializou em cima. Mostra que ele é espírito e mostra que ele é matéria. E Deus, na sua criação, ele deixou a sua assinatura na alma vivente, na inocência. Vamos aprender um pouquinho agora. Eu ensinei na parte 3 que a serpente veio para dar sabedoria, trouxe eles, fez deles deuses, homens mortais, materiais. Deus colocou a serpente dentro do jardim do Éden. Criou lá. Se Deus criou lá, dentro do jardim, a metáfora, que é a consciência, eu pergunto a vocês, quem criou a matéria? Quem criou a inocência? Quem criou a consciência? Quem criou o pó? Quem criou? Quem criou a consciência? Quem criou os sentidos? Se os sentidos se materializou, o sentido de Elohim deles se materializou, para simbolizar a metáfora, uma única árvore da vida, foi o Criador. Não tem dificuldade nenhuma de falar quem foi o culpado, que eles afirmam que é o pecado original, que é uma aberração, é um erro teológico, é um equívoco tão maior durante tantas décadas e anos, ensinarem, principalmente o cristianismo há 2000 anos. Agostinho, Martinho Lutero e outros, Marcion, Agostinho ensinar que a presença do bem, a presença do mal é a ausência do bem, dualismo, o Deus do bem e o Deus do mal. O cristianismo, um ser monstro criado, personalizado, que é a matéria que Deus criou, que nunca foi um ser espiritual. Mas esta maldade chegou primeiro no jardim. A serpente trouxe a dualidade. A primeira serpente, a cabeça da serpente já estava lá. Trouxe a dualidade para os homens, para os deuses materializados. O bem e o mal. Eis que o homem é como um de nós. Plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher, macho e fêmea. Deuses. Esta é a assinatura dele. Esse é o Deus das Escrituras, é o Deus antes das Escrituras. Mas eu vou mostrar um pouquinho aos irmãos a assinatura dele na criação do jardim do Éden, da árvore, do cérebro, da consciência, da natureza humana, da espiritual. Aqui é a direita, aqui é o outro lado da árvore, o lado do espírito. E esse espírito entrou na matéria, se materializou na matéria. Que coisa, hein? Nós temos o tetagrama, temos o hexagrama,
E o tetagrama mostra a criação perfeita do Criador. Mas antes disso, Adão não era perfeito. Adão já morria inocente. Porém, ele não sabia. Por isso que Deus disse: de todas as árvores você pode comer livremente. Metáfora. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis. Deus estava falando, vocês vão, não é que vocês vão morrer. Não. Eles já morriam. Eu não falei que o tempo foi criado antes? O tempo, Cronos, já tirou a imortalidade. Eles já morriam. Mas Deus estava falando, se eles tocassem naquela árvore da ciência do bem e do mal, eles iam ser deuses, conhecer o mal e o bem. Deuses materiais. Está entendendo, amado? Por que Deus falou morrereis? Porque ele não sabia que morria. Mas o Criador, sendo onisciente, ele já sabia que eles foram feitos mortais. Foi ele que criou mortais. Ele se materializou, ele sabia, mas ali estava uma matéria inocente, uma consciência inocente, sem discernimento de bem e mal. Deus falou, não quero ficar sendo somente uma criança material. Eu quero ser adulto. Você está entendendo, amado? Você está entendendo, amado? Que coisa, hein? Capítulo de número 2, versículo 18. Diz assim, de Gênesis. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora idônea para ele, havendo, pois, o Senhor tem Deus formado da terra todo animal do campo, toda árvore dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como ele chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome no gado, nas aves dos céus, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma mulher, uma fêmea. Então o Senhor Deus fez cair um sono, não é sono, mas Deus anestesiou Adão. Usou a tecnologia dele, a matemática dele, amado, e tirou dele a mulher. A mulher já estava ali dentro. A mulher já estava dentro de Adão. A parte feminina dos deuses, porque ele era o próprio Deus materializado. Então nós vemos que na inocência de Adão, ele já tem solidão. Por que ele tem solidão? Porque ele se sente só. O que é solidão, Fernando? Solidão é diabo. Ele estava se sentindo só. Coloca o nome aí nos animais, Adão. Inocente. Às vezes esse daqui se chama coelho, aquela coelha. Esse daqui voa, esse aqui rasteja. Você está entendendo, amado? Não é os nomes português Brasil, leão, leoa. É um símbolo somente, mas esse aqui vai voar, esse aqui vai rastejar, esse aqui é da água, esse aqui é da terra, é isso. Então, ele já sentiu solidão, já sentiu só. Deus já fez ele assim. Deus já tinha feito ele assim quando ele viu fêmea e macho, macho e fêmea. E cadê o pai dele? Olha, ele já sentiu só. Você está entendendo, amado, que inocência, inocência, consciência, consciência, que eles não eram santos, mas eles eram almas que viviam inocentes, que Deus levou eles para a consciência, trouxe para eles a dualidade do bem e do mal, a serpente do jardim do Éden. Fernando, então, qual é a origem do mal, rapaz?
Quem é culpado pelo pecado original, pelo erro? A palavra certa é erro, não é pecado original, amado. O pecado original é invenção de cristianismo. Mas a palavra é: quem me fez ser deuses? Quem me mostrou o mal? Quem trouxe o mal? Quem criou o mal? Qual é a origem do mal? Foi Adão. Foi Adão que trouxe o mal? Foi Eva que trouxe o mal? Foi a serpente que trouxe o mal? Foi Deus que criou o mal? YHWH. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re. O tetagrama está a assinatura do Criador em sua criação material e imaterial. As 4 letras do tetagrama, com sinônimos, está aqui todos os 72 nomes dele, está aqui todas as 72 nações, está aqui todas as 72 imagens, está aqui todos os 72 deuses, está aqui tudo revelado no tetagrama. Está aqui o espírito, que é o bem, está aqui a dualidade que revela que é o mal e o bem. Y, de Ada, do homem. Está aqui, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Uns do nome dele material. Aqui está os nomes materiais. Aqui está os nomes espirituais. Está tudo aqui. Yod, Re, Vav, Re. Está na natureza. Está na criação matéria. Está na criação imatéria. Elohim. Fernando, quem criou o mal? Qual a origem do mal? Quem é o culpado? É Adão? É Eva? É a serpente? É o próprio Deus? Fala logo, que eu quero descobrir. Eu estou cansado. Eu quero saber logo. E a resposta para vocês, amados, nesse ensinamento profundo, que nem Adão errou, nem Eva errou, nem a serpente errou. Eu vou repetir: nem Eva, nem Adão, nem a serpente. Quem é o culpado? Quem errou? Foi Deus, Fernando? Foi Deus, Fernando, que errou? Não, irmão, não fala um negócio desse aqui não, irmão. Para, irmão, o seu canal vai virar uma heresia. Eu vou chorar. Deus errou. Meu amado, deuses, Elohim, deuses Elohims, plural. Deus, ele errou para quê? Para acertar, para consertar. Ele destrói, ele cria e destrói. Destrói e cria. E quem pode criar e destruir? Quem é? É Adão? É Eva? É a serpente? Não. Quem pode errar e consertar? Quem pode colocar culpa e tirar a culpa? Quem é? Quem é? Quem é que criou a serpente? Quem é que criou a natureza humana? Quem é que colocou a astúcia dentro do jardim? Foi Adão? Não foi. Foi Eva? Não foi. Foi a serpente? Não foi. Era a proposta do Criador.
fazer a sua criação assim, material, humana e espiritual. Era o propósito dele. Você pergunta, Fernando, eu não aceito isso. Deus não é o culpado. Deus, ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Ele não faz o mal. Em todo tempo ele é bom. Sim, amado. Ele é bom sim, no espírito, no atemporal. O espírito dele é maravilhoso. O espírito dele é tremendo. Porém, amado, a matéria do Criador, consciência, serpente, alma humana, carne, matéria, diabolos, é mal. Deus colocou o mal, Elohim colocou o mal dentro do jardim do Éden. Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Quem criou o mal foi Eva, foi a serpente, foi Adão. Não foi, amado. A serpente trouxe a dualidade para ele ser como Deus. Pronto, ponto final. Adão foi criado por Deus. Adão era o próprio Deus materializado e Havá era a parte feminina de Deus materializado dos deuses. Então, quem fez esse negócio no paraíso foi o capeta, o ser espiritual, Satanás, o inimigo de Deus que se rebeliou no céu. Não foi também. As 4 letras que representam as consoantes do Criador. Yod, Re, Vav, He. Está aqui a criação dele. Outono, inverno, primavera e verão. Olha aqui. Como ele é absoluto, ele faz o que quer, ele culpa e tira a culpa. Ele erra e acerta. Olha aqui. Fernando, você está dizendo que Deus errou. Você está dizendo que Deus errou. Herege, satanista, filho do capeta, ateu. Não, amado. Eu estou mostrando quem ele é. Quem é a árvore da vida. Qual é a sua criação material e espiritual. O salmista diz: vocês são deuses. Por quê? Por causa da serpente que introduziu o bem e o mal. Olha isso aqui. O Adão foi feito de fogo. Olha que coisa tremenda. Foi feito do fogo, da terra, do ar, da água, fogo, terra, água e vento. Ar, os 4 elementos. Olha que coisa incrível. Olha como Adão era: criança, adolescente, jovem, velho e morte. Quem é esse Elohim? Quem é esses deuses, plural? Quem é aquele que disse: eu sou o que sou e me enviou a vós? Diga para Faraó assim, Moisés: eu sou isso aqui. Essas são as minhas consoantes. Eu sou Hashem. Eu faço e desfaço. Aqui está. Eu estou na morte e estou na vida.
Que coisa! Eu estou na vida, estou na morte. Eu coloco a culpa e tiro a culpa. Quem tirou a culpa da primeira serpente? Quem levou o bem e o mal? Foi a serpente. Quem criou a serpente? Deuses, Elohim. Quem criou a consciência? Quem criou os sentidos? Elohim. Quem criou a árvore, se materializou na árvore? Quem criou a natureza humana? Quem criou o mal? Quem criou o mal foi Deus, amado. E qual foi a segunda serpente que entrelaçou com a segunda serpente? Quem? Quem foi? Jesus. Quem venceu a primeira? A primeira trouxe conhecimento do bem e do mal, sabedoria do bem e do mal, bem e mal. E a segunda trouxe a imortalidade para voltar ao Éden, para ser deuses de novo. Quem tirou nós do Éden? A serpente. Mas colocou nós no jardim, ó. Então, qual é a origem do mal, pastores? Qual é a origem do mal, teólogos? Qual é a origem do mal, doutores, Pegadem? Qual é a origem do mal, fundadores de catedrais? Qual é a origem do mal, Roma? Qual é a origem do mal, Israel sionista, judeus sionistas? Qual é a origem do mal, Islã? Qual é a origem do mal, místicos, legalistas? Qual é a origem do mal, vocês que se dizem santos, Bíblias? Vocês que se dizem que têm a verdade absoluta? Qual é a origem do mal? Quem trouxe o mal? Quem criou o mal? Quem fez o mal? Quem colocou a culpa e quem tirou a culpa? Quem é Deus? Quem é Elohim? Esse Elohim é o Criador da matéria e da imatéria. Não fique aqui, não fique aí no seu canal, protegendo eu sou o que sou. Diga, Moisés, que eu sou o que sou, eu sou Hashem, eu sou Yod, eu sou Yod, Re, Vav, Re. Eu criei, eu fiz vocês usando a matéria, usando o fogo, usando a terra, usando a água, usando o vento. Eu criei as estações, eu estou representado aqui, o outono, o inverno, a primavera, o verão. Eu criei a vida e eu criei a morte. Eu criei a inocência. Eu criei vocês bebê. Eu fui bebê. Eu fui criança. Eu fui adolescente, Moisés. Eu também passei pela velhice e eu também morri para tirar a culpa. Esse é o Deus do canal Yahushua reina para sempre. Não foi Adão que pecou, não foi Eva que pecou, não foi a serpente que trouxe o mal. Deus é que trouxe o mal. Porque pelo mal é que podemos ir para o bem. É pelo mal, é pela matéria, é pela carne, é pela humanidade, é pela consciência que podemos voltar para o Éden, para o nosso Elohim. Vamos ser como Ele. Quando nós deixar essa vida, essa matéria, vamos ser deuses, vamos ser como Ele, dominando o bem e dominando o mal, sem tempo
sem espaço, sem matéria. Oh, maravilha! Quem trouxe o mal não foi, eu vou repetir, não foi o homem amado. Foi Deus. Foi Deus. E aí eles dizem que nós somos literais. Isaías, termino agora. Isaías, o profeta, ele vai falar quem é Elohim. 45. Eles tentam fazer de tudo com esse capítulo, esse versículo, para mostrar que Deus só é bonzinho. Só é um bichinho de estimação, né? O Criador, o que é absoluto. Olha só. 45. Que Deus chamou a sua criatura chamada Ciro, pagão. Não conhecia ele, mas ele que criou. O que Isaías está profetizando? Isaías está dizendo que o próprio Criador levou eles para a Babilônia, texto e contexto, por causa que eles não cumpriram o contrato que era a lei. Olha, meu irmão, o povo de Israel, quando eles não cumpriam o contrato que era a lei, que eles assinaram, Deus era terrível. Ele era Jeová, Yahvé. Sabe aquele Deus que eu sempre falava dos livros chamados apócrifos? Lá está o Idabaó. Olha só, o Y era a manifestação dele como um mal. O Idabaó não era um outro segundo, não era um segundo Deus, era ele mesmo. Ele era terrível. Agora, ele não era terrível em forma de discriminação, discriminar outras nações. Não. Mas ele era terrível se não cumprisse o contrato. E aqui o povo, nessa passagem, na história, terminam, eles não cumpriram. E Deus levantou a Babilônia, o povo que ele criou também, obra das mãos dele, para levar escravo para a Babilônia. Ele fez isso. Ele fez isso. E agora ele chama Ciro para libertar o povo dos 70 anos da escravidão babilônica. Auxílio, exílio babilônico. Quem fez isso? Quem levou eles para ser escravo e quem tirou eles da escravidão? Quem foi? Foi o capeta, Fernandes. Foi Adão. Foi Eva, Fernandes. Foi a serpente. Não, foi o Criador. Deuses. E aí o profeta vai profetizar. Eu não aceito esse capítulo. E aí tem um abençoado aí que ele faz um vídeo aqui, que é do sistema. Ele dá uma volta nesse capítulo. Ele coloca uma parte, aí ele coloca outra parte, aí coloca a terceira parte, aí coloca a quarta parte, aí faz aquele textão, sabe? Aquela capivara, para defender Deus, que Deus é bonzinho, que Deus é só bem. Mas você não está lendo o texto, amado, em contexto? Você não leu a história dos exilados na Babilônia? Você não leu o que aconteceu com aquele rei? Você não vê o que Nabucodonosor fez? Foi Deus que estava na onisciência de Nabucodonosor. Deus estava na consciência de Ciro. Ciro estava
na obediência ao Criador e Nabucodonosor também. Porque quem criou o mal? Quem criou o mal? Capítulo 45, versículo 7, termina. O profeta diz. Isso está lendo literal, Fernando. Isso é literal. Isso é literal, Fernando. Desculpe aqui, amado, quando eu falo assim, é porque eu sei que muitos não vão concordar, mas eu sei que muitos irão entender, vai abrir a mente. Vai deixar de ser místico, legalista, religioso. Sai do sistema, mas o sistema ainda está lá, ó, na consciência. Querem forçar a Bíblia, a interpretação da Bíblia. Querem criar uma nova Bíblia. Querem atualizar a Bíblia. A Bíblia está sendo atualizada todo dia, todo ano, com adulterações, mas a história é genuína. Não tenho medo de falar. Eu falo com convicção. Deus está presente na morte e na vida, onipresença. Deus está presente no mal e no bem e no mal. Ele é presente em todo lugar. E ele disse, Iode-Rei, Vav-Rei. Disse a sua criatura. Disse ao diabo materializado, que é a matéria, Moisés. Moisés, o diabolos, o acusador, disse, eu não sei falar, meu criador. O que eu vou falar quando eu chegar lá? Eu sou homem, que sou meio gago. Eu não sei falar. Para com essa bobagem, Moisés. Uma pessoa, Deus falando assim. Foi eu quem fez o homem. Quem que fez o homem com defeito genético? Quem fez, Moisés? O homem que é gago, que fica... Quem fez, Moisés? O homem manco, coxo, cego. Foi o ser espiritual, Moisés. Foi o mal, Moisés. Não, foi eu que fiz, foi eu que fiz. Foi eu, Moisés. Quem é você para dizer? Quem é você, amado, para proteger o Criador? Que negócio é esse? Quer santificar o Criador? O Criador já passou pelo caos. O Criador criou a expansão. O Criador separou a luz das trevas. Ele já passou pelo mal. Por isso ele é perfeito. O Espírito dele é perfeito, é santo. O Espírito é perfeito, é santo. Eu formo. Eu vou ler o 5. Capítulo 45, versículo 5 e diante, de Isaías. Eu sou o Senhor. Que é Senhor, não é Baal. Senhor não é Baal. Senhor dos senhores. É Senhor da terra e Senhor dos céus. E na matéria, você sabia que na matéria são 72 deuses materiais que representam o mal? Que tem no nome dele? Você sabia disso? Elohim? Sabia? Eu sou o Senhor e não há outro. Epa! Opa aí! Peraí, quem é que está falando aí? É Isaías ou é Jeová? Yaver? Yahoo? Quem está falando aí, Fernando? Eu vou apagar um pouquinho aqui desse lado. Ó, apagar um pouquinho aqui agora. Ó. Vocês que criaram o ser espiritual, inimigo de Deus, vocês pertencem ao dualismo.
Vocês pertencem ao dualismo. Uma batalha do bem contra o mal. Olha aí. Mas o que ele está dizendo? Está dizendo o quê, Fernando? Lê de novo. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Bacião. Como é que fica agora vocês que gostam de um inimigo do Criador? Hã? Fora de mim não há outro. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Eu te serei. Ainda que não me conheças, ele está falando a sua criatura, que não era uma nação exclusiva, que não era Israel. Aqui eram 72 nações, a qual Ciro pertencia, que era os persas, que Deus também criou os persas. Para que saiba, desde o nascente do sol, desde o primeiro dia, desde as 6 horas, como eu já ensinei, e desde o poente que fora de mim, fora dele, abençoado, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele está dizendo, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Vai refutar agora o Fernando? Refuta, abençoadinhos. Refuta o Fernando. Refuta o canal Yahushua reina para sempre. Foi Deus que criou o mal. Tô indo. Eu vou voltar com a 5ª parte e última. Qual é a origem do mal? Você já sabe. Quem é a serpente do Jardim do Éden? Você já sabe. Qual é a origem do mal aí, abençoado? Você vai ficar ainda. Deus é só bem. Dele vêm as dádivas. Olha lá que está escrito que Jesus falou. Vocês sendo mal, o Pai daria uma serpente. Mas ele mesmo está dizendo, vocês são maus. Ele está dizendo, vocês são maus. Vocês é matéria, é diabo. Mas o Espírito, que Jesus está dizendo, vocês sendo matérias maus, o Pai é bom, o Espírito é bom. Né, abençoado? Então, para de ficar defendendo o Criador. Ele faz o que quer, abençoado. Ele faz o que quer. Se ele quiser se manifestar como um inseto, como um mosquito, como um cachorro, como um gado, como um porco, se ele quiser se manifestar, ele faz o que quer. É você que não pode fazer. É você que não pode defender o indefensável. E eu vou mais além. Quem pediu para Caim? Porque Caim foi o filho do mal. O primeiro mal. Primeiro veio o mal. Depois o bem. Quem abençoado criou a raiva, a inveja? Quem pediu para Caim oferta? Caim era mau. Era o sêmen de Adão que Deus colocou em Adão. Era o próprio Deus, era o próprio Adão. Foi Adão. Adão era deuses materializado. Ali estava o sêmen do mal. O próprio Deus materializado colocou dentro de Havá a semente do mal. Depois colocou a semente do bem na parte feminina dos deuses.
E quando ele está ali materializado, Caim vão oferecer uma oferta. Mas quem pediu? Mas ali era propósito. Era o propósito. Para quê, Fernando? Para quê? Quem trouxe a inveja? Quem é que trouxe a inveja? Quem decaiu? Quem ficou triste? Quem não foi favorecido? Quem não trouxe privilégio para Caim? Quem não aceitou Caim, quem foi abençoado? Foi o ser espiritual. Foi aquele capeta de rabo, de tridente que falou: eu não quero Caim, eu não quero esta oferta, Caim. Eu não quero. Porque Deus sabia que aquela semente era dele, era do mal. Ele colocou a semente. E ele falou: eu não quero essa semente. Então a gente vê abençoado até a inveja, a tristeza ali, foi desfavorecido. Foi Deus também que criou. Meu irmão, foi Deus que criou a inveja. Inveja. Foi ele também. Você está entendendo o que é diabo agora ou não entendeu ainda? Você está entendendo o que é o mal ou não entendeu ainda? Mas você pode praticar o bem. Você pode praticar o bem. Porque o espírito dele é bom, é maravilhoso, é amor, é bendito, é santo. Ele é maravilhoso quando nós recebemos esse Espírito Santo chamado na Bíblia. Ele é maravilhoso, mas ele é o Criador. Ele é a justiça. Ele é o Criador. Quem é nós para questionar? Quem é Caim para questionar aquele que criou? Quem é Caim para não aceitar aquele que criou? Quem é ele? Quem é a matéria? Quem é o mal? Deus não pode ser tentado pelo mal, diz Tiago, e ele falou certo, ele estava falando do Espírito de Deus, porque Deus é o próprio mal. Como que o mal vai tentar o mal? Deus é o próprio mal na matéria, mal para quem é mal. Entendeu, Tiago? Agora, abençoado, você gosta de uns versículos isolados? Como que o mal vai tentar o próprio mal? Você está entendendo? O mal era humanidade, consciência, matéria. O mal é a matéria. O mal é o corpo de Deus materializado. Diabo. E o mal está lá dentro. O mal está aqui, Cérebro dicotomizado. Lado humano e lado espiritual. Está aqui. O mal está aqui. Não está lá fora, não está no ar temporal. Está aqui. A inveja, o olho grande, a tristeza, está aqui. A maldade, o assassinato, está aqui. Está no lado esquerdo, dicotomizado. É uma guerra constante. É uma batalha lá dentro, do bem contra o mal. Mas o bem, espírito, sempre vai vencer o mal, matéria. Por quê? Porque aquele que foi levado para o deserto venceu a matéria, venceu diabolos. Trouxe a imortalidade para nós. Deus é pai dos filhos do bem e Deus é pai dos filhos do mal. Por que ele é pai, Fernando? Por que Deus é pai? Por que, Fernando, que Deus é pai de Caim? Por que Deus é pai de Caim? Por quê? Porque foi Deus que criou Caim. Foi Deus que criou o mal. Por isso que ele é pai do mal. E ele é pai de Abel. É pai de Sete.
é pai de Esaú, é pai de Isaac, de Esaú e de Jacó. É pai de Isaac, também é pai de Ismael. Ele é pai e ele é mãe. É mãe e é pai. Tô indo. Um abraço a todos, paz e graça.